Oi pessoal, tudo bem? Se você tem curiosidade ou vontade de viver uma nova experiência e unir o útil ao agradável, não perca esse vídeo. Um dos motivos que mais levam brasileiros a escolher Portugal para ser a sua nova casa, temporariamente ou de forma definitiva, sem sombra de dúvidas, é o estudo. Não é à toa que ele é o quarto tipo de visto mais procurado via nacionalidade portuguesa, porque muitas vezes você pode continuar sua rotina, conseguir todos os papéis adequados para que você esteja de forma legal no país e, claro, viver uma nova experiência agregando sempre muito valor ao seu currículo. Quando nós falamos sobre estudo, são inúmeras as opções, seja através de intercâmbio, como é o caso do Erasmus, seja por questões de graduação, pós-graduação, mestrados, doutoramentos ou até mesmo cursos técnicos. O importante é vocês saberem que todas as informações acerca de cada tipo de curso escolhido, assim como as possibilidades em relação ao visto, elas estão contidas no site da nacionalidade portuguesa, assim como também novas informações, atualizações, documentos necessários, toda a legislação em volta disso, você sempre vai encontrar aqui no canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Por isso, hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência e especificamente da minha área. No Brasil, eu me formei no curso de odontologia e, na sequência, eu já fiz uma residência médica em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Em 2022, me surgiu uma necessidade de viver o novo, de conhecer novas pessoas, novos lugares, ter novas experiências, principalmente por reflexões vindas do período pós-pandemia. E claro que Portugal se mostrou um excelente destino, não só por nós termos a língua materna igual ou muito parecida, também porque nós temos um clima mais favorável, costumes relativamente parecido e também a facilidade e proximidade com outros países na Europa, além de, claro, pensando no meu lado profissional, ter a possibilidade de estudar aqui e, consequentemente, validar o meu diploma para que, se eu decidisse realmente ficar e morar de forma definitiva em Portugal, eu pudesse fazer isso da forma mais correta possível. Precisamos deixar claro que a nossa intenção aqui não é fazer parecer que é tudo muito simples e fácil. Pelo contrário, a intenção aqui é salientar a necessidade de um bom planejamento e um bom suporte. Afinal, se nós vamos fazer uma grande mudança, por mais que sejam países parecidos, precisamos estar atentos à nossa saúde mental para estarmos preparados e também para a nossa questão de saúde financeira, que é a base para que tudo saia da forma como nós desejamos. E para começar, já uma diferença de cara. Se você pretende estudar odontologia, saiba que o nome do curso aqui é Medicina Dentária e normalmente tem uma graduação com um mestrado integrado junto. As candidaturas vão variar muito de universidade para universidade. A minha sugestão é que inicialmente você escolha qual a cidade que você pretende morar, pelo menos por este período. Saiba as características, o clima, se é o que você busca e se você vai ter uma boa adaptação, para só então ir principalmente até os editais e seguir todas as normas que cada universidade vai exigir. Inclusive, normalmente não basta ter um currículo para vir e estudar, por exemplo, no meu caso, a medicina dentária, mas nós precisamos seguir todos os pré-requisitos, entregar todos os papéis adequados, senão acaba por ser desclassificado e não consegue alcançar o seu objetivo. E é muito importante nós sabermos desses papéis e dessa lista imensa de exigências, porque é de fato um divisor de águas. No meu caso, desde o início, eu escolhi a cidade do Porto para ser a minha nova casa. Por isso, todo o meu processo foi focado na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, a UPorto. E, inclusive, é a universidade que lidera o ranking de melhor local para se estudar medicina dentária aqui em Portugal, seguida, então, pela Universidade de Lisboa, Coimbra, Egas Muniz e depois a Católica Portuguesa. No ano em que eu entrei, ou seja,
No processo seletivo de 2022 para 2023, abriram várias vagas para alunos internacionais, num total de 16. No nosso caso, deste processo seletivo, nós conseguimos que as nossas aulas fossem feitas num período total de 1 ano, sendo 6 meses aulas mais com caráter teórico e os próximos 6 meses, agora no segundo semestre, começamos a parte clínica. E lembrando inclusive sobre as divisões de semestre e as diferenças em relação ao Brasil. As avaliações não há nada muito diferente do Brasil, então não precisa se preocupar em relação a isso. Também em relação à carga horária, isso vai depender muito da universidade, do curso que você está prestando e também do que você conseguiu a partir do seu processo seletivo. E muitas pessoas têm dúvida em relação a: estou em Portugal para estudar, mas e se eu precisar trabalhar em paralelo? E houve então uma mudança há não tanto tempo assim em relação ao Estatuto do Aluno Trabalhador. Agora, quando você adquire a sua autorização de residência, você tem lá uma liberação para exercer atividade profissional, desde que, claro, você utilize o bom senso e que isso não atrapalhe as suas atividades junto à universidade. E também, claro, lembrando, você só vai poder exercer profissionalmente a área que você atua no Brasil, ou seja, a medicina dentária, no caso aqui, após você conseguir finalizar, ter a aprovação da universidade e entrar com o pedido junto à Ordem dos Médicos Dentistas aqui do país. Inicialmente eu também comentei em relação à questão financeira e o preparo que nós precisamos ter a partir do momento que decidimos mudar de país e começar então uma nova experiência, em especial se tratando da parte de estudos, não é? Então, em relação às propinas, que é como eles chamam aqui os pagamentos, as mensalidades, a tendência é que, para alunos internacionais, os valores sejam bastante elevados em comparação aos alunos portugueses ou pertencentes da União Europeia. Mas eu te deixo então a dica de sempre procurar, porque quase todas as universidades deixam isso de forma bastante clara em todos os editais quando eles lançam as candidaturas. No dia a dia, em relação à curiosidade de como são as aulas teóricas e as clínicas, posso dizer que eu não vejo grandes diferenças, principalmente porque no próprio Brasil nós temos oscilações de universidade para universidade. Mas na UPorto, onde eu estudo atualmente, nós temos tudo muito fácil em questão de mobilidade, afinal tudo acontece no mesmo bloco, onde além das clínicas e salas de aula, auditórios, nós também temos locais onde os alunos podem fazer refeições, interagir e até mesmo estudar. E falando em alunos, eu não poderia também deixar de citar em relação à receptividade. Apesar de já ouvir alguns casos de brasileiros com dificuldade de inserção nas universidades, no meu caso e dos meus colegas, a gente tem tido realmente um bom retorno, tanto por parte dos professores, quanto principalmente dos demais colegas portugueses. E outro ponto que eu também não posso deixar de falar é em relação à validação do diploma, em especial da medicina dentária, de Portugal versus demais países da Europa. Quem já pesquisou um pouco sobre os estudos por aqui sabe que essa é uma realidade. Muitos alunos mal se formaram, já estão pensando em outros países para exercer a profissão. A questão principal e que fica como dica é que, antes de você decidir ou optar por outro país, saiba se as leis se encaixam, se são os mesmos trâmites para que você possa de fato exercer vindo de Portugal, né? E para que você possa realmente analisar quais as vantagens e desvantagens de cada local. É muito interessante nós observarmos que as pessoas normalmente apontam essa escolha em função do salário mínimo de Portugal ser mais baixo que os demais países da Europa, mas ainda assim, todos eles têm suas vantagens e desvantagens. E uma boa notícia aqui, se você escolher ficar em Portugal, saiba que os dentistas brasileiros aqui são muito bem vistos. E aqui eu me despeço de vocês, esperando que tenham gostado de compartilhar um pouquinho da minha rotina, em especial dentro da medicina dentária. E se você tiver qualquer dúvida, seja nesta área ou qualquer outra, deixe o seu comentário aqui embaixo, que eu tenho certeza absoluta que a nacionalidade portuguesa vai fazer questão de te auxiliar. Até a próxima!